A vantagem de vocês talvez seja interagir, poder fazer perguntas e discutir. E quem vai pegar o material gravado vai simplesmente ouvir a gravação em cima daquilo que a gente entender que é interessante ser discutido. Boa noite para vocês, então, bem-vindos. Tá? Nós vamos fazer aí a nossa segunda mentoria online da Imersão CNS. Eu trouxe dois temas hoje para a gente discutir, tá? Mas vocês fiquem à vontade para, tendo alguma demanda, alguma necessidade, alguma vontade de discutir algum outro tema que eu não estou trazendo hoje, vocês fiquem bem à vontade para sugerir, fazer perguntas, interromper a qualquer momento. Basta vocês tocarem na tela, desbloquear o áudio e o vídeo, tá? Só pediria para quem vai interagir que esteja com o vídeo ligado, tá? E nos momentos que vocês não estiverem interagindo, eu peço ao contrário que deixem o áudio desligado, para que não contamine nem um pouco do som de vocês ambiente aí, com o som da sala aqui que eu estou presente, tá? Então, eu peço que todos deixem o áudio bloqueado e só desbloqueiem no momento que vocês quiserem fazer qualquer tipo de intervenção. Eu estou ouvindo ainda no fundo áudio de algum de vocês, tá? Então, pediria que bloqueiem para a gente não ter nenhum tipo de interferência na gravação, né? E reforçando com quem está online, que nós vamos gravar esse trabalho exatamente para poder compartilhar com a turma que está aí voltando de feriadão e não é legal assistir esse nosso conteúdo no trânsito. Então, comunico a todos aí que a gente vai fazer a gravação do nosso evento de hoje, tá? Vi que o Valério chegou aí, bem-vindo, Valério. Estava pedindo para o pessoal deixar o áudio desligado e só ligar o áudio no momento que vocês quiserem fazer qualquer tipo de interação aí comigo, tá? E entre vocês também. Vamos começar então, vamos botar a mão na massa. Eu começo com aquela pirâmide que está lá no nosso polígrafo da Imersão CNS. A pirâmide trata do processo de aprendizado e aqui eu quero trazer a ideia de que se vocês estiverem presentes nesse encontro e ficarem passivos apenas assistindo um conteúdo, a taxa média de absorção desse conteúdo, conforme a pirâmide mostra, é em torno de 5%. Tá? Então, no momento que vocês estiverem assistindo com um caderno na mão, anotando, sintetizando algumas coisas, e principalmente com o objetivo de compartilhar com as pessoas que fazem parte do círculo de relacionamento de vocês, essa taxa de aprendizado ela vai se multiplicar e talvez possa chegar aí a 85% ou até mais. Tá? Esse é um comportamento médio. Entrou alguém aí, está com o áudio desbloqueado, eu pediria que bloqueasse para não interferir a gravação. Desbloqueie seu áudio só no momento de interagir. Voltando então à pirâmide do aprendizado, se você estiver presente aqui nessa mentoria hoje e anotar, sintetizar e principalmente compartilhar o conteúdo com outras pessoas amanhã ou durante a semana, você vai aumentar e potencializar muito a sua taxa de absorção do conteúdo. Então fica aí uma sugestão. Eu gravei um vídeo, inclusive, essa semana falando sobre isso. Nesse vídeo eu dei 2 dicas para aumentar o aprendizado quando a gente estiver em momentos como esse. A primeira é exatamente a que eu acabei de falar, e a segunda é uma elevação da fisiologia, uma elevação da nossa energia. Quando a gente sobe o nosso nível energético, a gente potencializa também o quanto a gente pode absorver de informação. Então vamos fazer isso agora. Eu vou sugerir para vocês a gente fazer uma respiração profunda. Então, com essa respiração mais profunda, a gente se exercita, mexe um pouco o corpo, eleva a energia, muda a fisiologia, se empodera, enche os pulmões de oxigênio, faz o sangue circular, produz dopamina, produz uma série de substâncias no nosso lóbulo frontal, que nós já vimos lá na Imersão CNS, né, a nossa farmácia interna. E aí você consegue tirar muito mais proveito de todo esse encontro que a gente está tendo aqui. Afinal de contas, a gente está à noite, né, num final de semana, para quem está assistindo ao vivo. Então, vamos aproveitar para tirar muito proveito dessa experiência. O primeiro tema que eu trago hoje
é o nosso paradigma, que a gente acredita, na maioria dos casos, ser muito difícil de realizar mudanças. A primeira coisa que eu queria trazer a respeito disso é que quando a gente diz realmente que é difícil mudar, a gente está colocando um teto sobre a nossa cabeça, a gente está colocando uma laje sobre a nossa mente, e cada vez que a gente vai pular para tentar fazer qualquer tipo de evolução, a gente bate com a cabeça nesse teto, e à medida que a gente vai sentindo dor, a gente já nem pula mais. Ou seja, a gente não faz nem mais um esforço para buscar o processo de mudança. Então, achar que mudar é difícil é um paradigma, né? Porque normalmente as pessoas tentam mudar e não conseguem. Só que o problema não é a mudança, o problema é o jeito como você está encarando essa mudança. Então, eu sugiro que a gente remova esse teto que tem normalmente sobre as nossas cabeças e mude o paradigma do difícil para o possível, né? Essa é uma expressão que eu uso já há bastante tempo. Mudar não é difícil, mudar é possível. E no momento que eu me coloco nessa possibilidade de mudança, eu tiro esse teto, eu abro essa laje que estava sobre a minha cabeça e eu dou a possibilidade de pular e tentar descobrir o que tem nesse andar de cima. Então, eu quero sugerir para todos que a gente possa substituir a palavra difícil pela palavra possível. E aí a gente abre uma nova perspectiva. Só que para entender esses processos de mudança, é muito importante nós entendermos a respeito do nosso cérebro, a respeito do funcionamento da nossa mente. E aí eu trago uma situação que é bastante peculiar, que é a questão do cérebro trino, né? O nosso cérebro, eu gravei um vídeo também essa semana falando rapidamente sobre isso, agora eu pretendo aprofundar um pouco esse conteúdo, porque eu acho que ele é de suma importância para a gente poder potencializar o nosso processo de mudança. O nosso cérebro, ele é composto por 3 partes, né? Conforme o cientista MacLean descobriu lá nos Estados Unidos em 1970. A primeira parte do nosso cérebro, essa parte inferior aí do slide, é o cérebro reptiliano, né? E o reptiliano, essa expressão, ela vem exatamente dos répteis. É uma parte do nosso cérebro que é responsável pelos nossos instintos e pelas nossas funções vitais. Então, você não precisa pensar, por exemplo, para o seu coração bater, para o seu intestino peristaltar, para o seu coração e os seus pulmões fazer esse movimento sistólico e diastólico. Então, isso tudo acontece por conta dos comandos que o seu cérebro reptiliano fornece para o seu organismo. Você não foi treinado a respirar, você não foi treinado a fazer a digestão. Isso é uma função instintiva e que também está ligada ao instinto de sobrevivência. Então, o réptil, quando atacado, ele normalmente revida, ele retruca. E esse instinto, essa defesa, faz parte do nosso cérebro mais primitivo, aquele que é uma herança ancestral, né? Se ele, por um lado, serve para controlar as nossas funções vitais e para o nosso instinto de sobrevivência, por outro lado, dá para se dizer que quando a gente usa ele para as nossas interações sociais, a gente costuma tomar medidas inadequadas. Alguém vem, fala alguma coisa que você não concorda e você logo rebate essa pessoa, você contra-ataca. Quando você faz isso, você está usando o seu cérebro reptiliano para responder ao estímulo externo. Então, você está se posicionando exatamente como um réptil faz. Você chega perto da cobra e a cobra te ataca e ela não pergunta qual é o teu RG nem quais são as tuas intenções. Ela simplesmente te ataca. Então, esse cérebro reptiliano, ele age muito por instinto. Eu poderia usar um sinônimo de instinto aí para a gente entender bem, por impulso. Tá? Só que nós, seres humanos, temos um segundo cérebro dentro do nosso cérebro trino, que é o sistema límbico, onde ali a gente tem as nossas emoções. Tá? Então, o sistema límbico trabalha com a raiva, com a alegria, com a tristeza, com a dor, com uma série de emoções e sentimentos que se manifestam no ser humano. E os animais também têm esse cérebro límbico. A parte que os animais não têm é o neocórtex, né? O neocórtex, ali a gente processa a nossa inteligência. Mas eu passei muito rapidamente pelo sistema límbico para dizer para você que quando
o seu cérebro reptiliano reage instintivamente, você não consegue controlar suas emoções, você está fazendo com que o reptiliano se sobreponha ao seu controle emocional. E aí, o seu coeficiente de inteligência emocional é baixo. Desenvolver as emoções, desenvolver as nossas reações frente a tudo aquilo que nos acontece, mudando o significado, mudando a perspectiva, é um início de progresso do nosso sistema límbico com elevação da nossa inteligência emocional. E isso é uma faculdade, essa é uma faculdade que nós podemos desenvolver durante toda a vida, controlando mais as nossas emoções, controlando os nossos sentimentos, não deixando o cérebro reptiliano dominar, o nosso instinto dominar, mas também o sistema límbico ser gerenciado por uma mente consciente, por uma mente que assume o comando e não age conforme um animal, age conforme o Homo sapiens, que é a espécie do qual a gente faz parte. E é por isso que a gente tem esse neocórtex tão desenvolvido, tão grande. E isso nos diferencia da maioria dos outros animais, porque os animais irracionais não possuem essa parte do cérebro. Isso é uma exclusividade do ser humano. E por que nós temos essa área, o neocórtex? Exatamente para poder ter acesso a novos conteúdos, a novas inteligências, e a partir da expansão do nosso sistema cognitivo, a gente consegue pensar a respeito dos conteúdos e trazer isso para gerenciar o nosso sistema límbico e o nosso cérebro reptiliano. Então, é através do neocórtex, por exemplo, que a gente consegue fazer correlações entre passado, presente e futuro. E por que é importante conhecer esse cérebro? Principalmente para você ter consciência e gerenciar essas três funções. Se você não tiver nenhum gerenciamento sobre isso, provavelmente você vai contra-atacar as pessoas de uma maneira desequilibrada e vai ter relações muito desequilibradas. Você não vai ter sucesso nem profissional e nem pessoal. Possivelmente isso vai complicar, inclusive, suas finanças e todas as áreas da roda da vida. Então, dominar esses mecanismos significa se conhecer mais. E o autoconhecimento é uma chave fundamental para que a gente possa operar mudanças consistentes. E aí, quem sabe, eu já não acho mais tão difícil assim mudar, porque eu passo a me conhecer. Eu sei que todas as vezes que eu revidei de maneira desequilibrada, eu podia estar trabalhando as minhas emoções, eu podia estar controlando um pouco mais esse meu cérebro reptiliano, e eu faço isso muito, o início disso tudo é através da expansão da consciência que o neocórtex nos permite. Quando você medita, por exemplo, você está pensando a respeito de determinado tema, você está focando determinada informação, e aí você está ampliando a sua consciência com relação àquilo. Está fazendo uma autoanálise, está vendo como você se porta frente àquelas situações, e assim você vai iniciando um processo de gerenciamento das suas emoções. Então eu te coloco de maneira bem objetiva, que se você não quiser ser um réptil, se você não quiser agir conforme um animal irracional, você deve trabalhar muito a expansão da sua consciência, da sua inteligência, através do seu neocórtex e também a gestão das suas emoções. Tá? Então, em linhas bem rápidas, esse é o nosso cérebro trino. E eu repito, porque é importante conhecer ele, né? Quando a gente se conhece, a gente tem condições de fazer uma avaliação, como é que está o nosso comportamento? Está muito instintivo, as emoções estão nos dominando, nós estamos conseguindo racionalizar a respeito das nossas relações. Então, isso é um exercício que já faz a gente pensar mais a respeito de todo tipo de reação que a gente possa ter frente às diversas situações da vida. Tá? Eu pergunto, né, se vocês estão interessados em perguntar alguma coisa, se vocês querem fazer alguma interação sobre o cérebro trino e a importância do conhecimento dele, ou se a gente avança já para o segundo bloco aí do nosso trabalho de hoje. Nenhuma interação aí? Ninguém tem perguntas? Muito bem. Eu vou voltar, então,
vamos dar sequência para os nossos conteúdos. A segunda parte do nosso trabalho hoje é a respeito de independência financeira. Na última mentoria online, nós falamos sobre livros e a contribuição dos diversos livros que eu trouxe para a formação de independência financeira. Hoje, eu vou focar um pouco mais em algumas práticas, algumas situações que podem elevar a tua independência financeira, que podem te tornar mais autossuficiente no ponto de vista financeiro. Então, hoje nós vamos focar nessa mentoria em algumas atitudes práticas, vamos comentar sobre elas e dar algumas dicas que a gente já percorreu e que nos trouxe muitos resultados. Então, eu pretendo compartilhar com vocês algumas dicas práticas nesse nosso trabalho de hoje. A primeira delas é a respeito da relação entre pagar contas, investir e gastar. E aí vem essa pergunta: quanto da sua renda efetivamente é sua? Né? Se você trabalha, recebe os seus salários, os seus dividendos, seu prolabore, e você paga, por exemplo, todas as contas e no final do mês não sobram recursos, a resposta seria: nada da minha renda efetivamente é minha. A renda que eu tenho, ela poderia estar servindo para trabalhar a minha independência financeira, mas nesse caso, em que a gente gasta 100% daquilo que a gente ganha, nada da sua renda efetivamente é sua. A sua renda é do pessoal da luz, do aluguel, da prestação do carro, das despesas médicas, do colégio das crianças e de todas as outras rubricas que fazem parte do teu orçamento. Então, se você não consegue salvar uma parte da sua renda, significa que você não possui uma renda própria. Essa renda simplesmente sai da mão do seu cliente ou do seu empregador e vai direto para a mão dos seus credores. E aí você não tem uma renda que seja aplicada em você mesmo. O brasileiro médio, ele dispõe de 10% da sua renda, ou seja, para cada real que ele ganha, 10 centavos efetivamente são seus. Tá? E o chinês, por exemplo, já tem um percentual de 30%. Então, para cada dólar que o chinês ganha, 30 cents de dólar efetivamente são seus. Isso eu estou falando de comportamento médio. Mas nós sabemos que ninguém aqui que está ouvindo essa mentoria quer trabalhar com a média, porque a média, infelizmente, ela a média da população mundial não tem independência financeira. A média dos brasileiros também não tem. A média dos chineses também não tem, e assim por diante. Sempre que você estiver na média, você está trabalhando com a maioria. E a maioria não detém a maior parte da renda. Então, se você quer realmente ser abundante e próspero financeiramente, você tem que estar em patamares muito acima da média. No mínimo com 30% da sua renda sendo efetivamente sua. Mas eu vou falar um pouquinho adiante sobre isso. O ponto agora é, se você, numa escala de prioridade, você primeiro paga as contas, e aí depois você gasta, e por último, se sobrar algo, você investe, você jamais terá independência financeira. Não é essa a realidade das pessoas que são prósperas e abundantes. A ordem correta, aquela que os bilionários praticam, que os milionários praticam, que eu pratico e que todas as pessoas que, assim como eu, que têm uma vida abundante, praticam, primeiro investir, depois você paga suas contas e, por último, se sobrar, você gasta. Mesmo assim, com essa ordem, em muitos casos, ainda quando sobra, depois de investir e pagar as contas, a gente começa a optar por não mais gastar em banalidades e aumentar, sim, a conta de investimentos. Tudo isso que eu estou falando é sem exageros, é sem deixar de desfrutar da vida, é sem deixar de ter conforto, sem deixar de viver uma vida com os prazeres que a vida nos proporciona. Mas, quando você investe primeiro, você está dando uma ordem para o seu cérebro que parte da sua renda efetivamente é sua. E depois, obviamente, que você vai pagar todas as suas contas, porque você não vai ser um inadimplente para poder investir. Então, pagar todas as contas é uma questão de honestidade. Só por último,
a gente vai efetivamente fazer gastos. E para isso a gente recomenda que exista uma série de ações. A primeira ação é você postergar os seus prazeres. Eu gravei um pequeno vídeo essa semana, está lá no nosso canal no YouTube, Construindo o Nosso Sucesso, falando sobre postergação de prazeres. O que acontece? Tem um teste, né, que é chamado teste do marshmallow. Então, o pesquisador coloca crianças numa sala e oferece o marshmallow para aquelas crianças, deixa ali em cima da mesa, e caso eles não comam o marshmallow, em 30 minutos eles vão ganhar mais marshmallow. A maioria deles vai lá e come e não tem o bônus, não tem a premiação por ter esperado mais. Então esse é um comportamento típico do ser humano, não é só de crianças. Quando os adultos foram pesquisados, o comportamento para bens de consumo é muito parecido com esse das crianças em relação ao marshmallow. Então, o momento que você aprende a postergar os seus prazeres imediatos, você está dando uma ordem também para o seu cérebro que primeiro você vai construir abundância, primeiro você vai construir independência financeira, depois você vai se dar o direito a alguns prazeres. E isso é uma prática de postergação, mas não é uma prática de deixar de querer ter aquele bem ou de desfrutar daquela condição. É simplesmente você, num período anterior à sua abundância financeira, você ir reinvestindo seus ganhos, fazendo o bolo crescer e depois, como eu gravei lá no vídeo, muitas vezes você vai se dar o direito ao prazer, à compra daquele bem que você tanto deseja, sem efetivamente colocar a mão no bolso, porque você vai tirar essa compra, esse investimento que você quer fazer dos ganhos de todas as ações que você tomou no sentido de ampliar a sua independência financeira. Então, a postergação de prazeres é uma ação prática para que você possa primeiro construir a riqueza e depois desfrutar de parte dela. Sempre que você desfruta de uma parte menor do que aquilo que você está gerando de ganhos, você está aumentando o bolo. Mas quando você come o bolo primeiro, para depois tentar construir a independência, você fica sem ter o que guardar. E aí, então, a postergação dos prazeres é uma ferramenta muito interessante. É muito bom a gente falar que, às vezes, antecipar prazeres e sonhos está muito ligado a algum desequilíbrio emocional. A pessoa, às vezes, está se sentindo deprimida, está se sentindo frágil emocionalmente, e acha que ir lá e se dar o direito de fazer aquela aquisição vai tornar ele feliz. Mas, na verdade, o que acontece é um prazer imediato. Somente naquele ato da compra e algumas horas depois, a pessoa já está praticamente no mesmo nível de ansiedade, de insatisfação que se encontrava antes de realizar o seu desejo. Então, quando você posterga, você também está dando um comando para o seu cérebro que primeiro você vai tratar questões emocionais em processos de coaching, em processos de hipnoterapia, com psicólogos, com psiquiatras, mas não mais no shopping, porque lá no shopping você possivelmente vai até aumentar o seu desprazer depois que você olhar o quanto destruiu das suas economias. A próxima prática, muito comum em todas as pessoas abundantes, e eu adoto isso há muito tempo, é ter fontes de renda passiva. O nosso trabalho é uma fonte de renda ativa. Então, você está lá trocando, muitas vezes, o seu tempo por uma remuneração, seja ela fixa ou variável. Mas a renda passiva independe das suas ações. Você, muitas vezes, está como esse boneco aí na tela, que está lá deitado, tomando um suquinho, e os recursos estão chegando para você, de diversas fontes. Pode ser de dividendos de ações que você investe, pode ser de dividendos de fundos imobiliários, pode ser de comissões por vendas, pode ser por trabalhos de afiliação, quando você ajuda outras pessoas a divulgar os seus produtos e ganha comissão, pode ser por intermediação de negócios, enfim, tem uma infinidade de fontes de renda passiva. Normalmente, as pessoas abundantes financeiramente, elas não têm uma única fonte de renda, elas têm múltiplas fontes de renda, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas a renda passiva é um conceito de que você não está lá trocando o seu tempo por uma remuneração. Você está recebendo exatamente, às vezes, numa posição até de descanso,
Quando você dorme, você está recebendo, por exemplo, dividendos e outras rendas provenientes aí dos seus investimentos. O próximo tema é agendar os seus investimentos. Se você sabe que as suas entradas, os recursos entram na sua conta, por exemplo, dia 1º de cada mês, você pode fazer um agendamento dos seus investimentos de forma automática. Depois de decidir qual é o percentual que você vai investir, você pode fazer e criar alguns comandos para gerar esses investimentos aí automaticamente, sempre numa data que você mesmo escolheu. A grande vantagem de se fazer isso de maneira automatizada é você saber que é quase como se fosse um débito em conta. Mas em vez de ser para pagar uma conta, que você não vai mais ver aquele recurso, é para você construir a sua independência financeira e a sua abundância. Então, o agendamento de investimentos é um recurso que você pode programar com o seu banco, com a sua corretora, enfim, tem inúmeras formas de fazer isso. Eu faço o seguinte, eu coloco um lembrete no meu celular, né, que eu raramente preciso vê-lo, né, já estou tão acostumado com isso, mas o lembrete é o seguinte, na data que eu escolhi, a minha data é o dia 5 de cada mês, eu toco lá um alarme no celular e eu já estou lá fazendo a transferência da conta corrente para a conta da corretora para comprar novas ações ou fundos imobiliários ou fazer outros tipos de investimento na conta da minha corretora. Então, eu sugiro a você que bote no seu calendário um dia, uma data fixa e todos os meses você se comprometer consigo mesmo a investir, quem sabe aí 30%, 40%, 50% da sua renda com o passar do tempo. Num primeiro momento parece um desafio muito grande, mas com essas estratégias que a gente está compartilhando, a gente tem certeza que é possível de construir essa estrada, porque nós construímos a nossa exatamente assim. Então eu não estou compartilhando com você nada que a gente próprio não faça. Eu acho que isso é o princípio que norteia todo o construindo o nosso sucesso, que a gente procura, em primeiro lugar, ser congruente. A gente só fala daquilo que a gente efetivamente faz. Se a gente não faz, a gente acha uma teoria bonita, primeiro a gente vai lá experimentar, ver como é que funciona, ver se realmente isso nos torna abundantes, para depois da gente estar realizando por um bom período, a gente vir e compartilhar com as pessoas. Então, agende os seus investimentos é uma ferramenta muito poderosa para aumentar a sua disciplina, para aumentar a sua determinação em cima dos seus investimentos da construção de independência financeira. O próximo tema é exatamente as múltiplas fontes de renda que eu citei agora há pouco. Até uns anos atrás, eu tinha uma ou duas fontes de renda. O meu Prolabore dentro da Lamieco e, eventualmente, os dividendos da empresa. Só que um dia eu estava estudando exatamente sobre independência financeira, estava querendo aumentar o percentual da minha renda que estava sendo investida. Eu tenho essa cultura de investimento já há mais de 25 anos que eu pratico ela com muita determinação. Foi isso que me possibilitou montar negócios, integralizar capital, fazer investimentos em empresas, comprar outros negócios, diversificar a renda. Então, a cultura do investimento é uma coisa que me persegue por decisão própria há muitos anos. Mas, quando eu estava lá querendo aumentar a minha abastança, a minha independência financeira, eu fui estudar, eu fui fazer um curso com o Bob Proctor, eu fui entender o que ele chamava de múltiplas fontes de renda. E aí eu percebi num primeiro momento, com alguma estranheza, confesso, que a ideia de ter muitas fontes poderia, de alguma forma, desfocar a minha atividade principal. E aí eu fui até um pouco reticente, né? Eu disse, não, eu tenho que continuar com essas duas fontes aqui, com o Prolabore, com os dividendos da empresa, e era isso. Mas eu fui, aos poucos, me ambientando mais com o tema, eu fui lendo mais a respeito das múltiplas fontes de renda, e fui vendo que boa parte da construção das múltiplas fontes, ela depende de decisões simples. E depende também de você enxergar o seu universo de vida e perceber aquilo que faz sentido para você e aquilo que não faz. Então, eu comecei a fazer o meu desenho, né? Eu botei na contracapa de um caderno. Então, por exemplo, os dividendos da empresa
era uma fonte, o Prolabore como diretor da empresa era outra fonte, mas também os dividendos recebidos de ações, né? Várias ações que a gente compra pagam no mínimo anualmente dividendos, são empresas lucrativas, esse é um critério que eu uso para fazer os meus investimentos, e aí a empresa está lá te pagando dividendos e tu está reinvestindo isso para que tu aumente cada vez mais a participação acionária nessa empresa, né? O reinvestimento dos dividendos é uma técnica que a gente usa. Mas aí também tem outras, né? Pô, daqui a pouco tu comprando um fundo imobiliário e recebendo dividendos, criando mais uma fonte de renda. Se você quer escrever um livro, você vende esse livro, ganha lá royalties ou participação nas vendas. Se você der um curso online, você está gerando mais uma possibilidade de ingressos. E assim eu fui fazendo os desenhos, né, de toda a formatação das minhas múltiplas fontes de renda. Esses dias eu estava conversando com a Ana, com a minha esposa, e hoje a gente tem 12 fontes de renda. Veja que saí de 2, que era a minha situação anterior, e vim para 12. Primeiro foi tendo conhecimento dessa ferramenta, foi lendo e estudando essa possibilidade de multiplicar as fontes de ingresso. E segundo, que com o passar dos anos, desenvolvendo cada uma delas com inteligência, desenvolvendo com determinação, a gente hoje tem ingressos provenientes de vários tipos de negócio e a maioria deles não envolve o nosso tempo no dia a dia. É simplesmente o monitoramento. E aí, quando tu vê, está entrando um ingresso proveniente da fonte número 1, depois está entrando o ingresso da fonte número 2, e assim por diante. Ao longo do mês, você passa a ser um recebedor, né? Eu lembro que o Bob Proctor até comentou no treinamento, dizendo assim, você começa a abrir a caixa de correspondência e começa a ver, ao invés de contas chegando, cheques, né? Ele estava se referindo a uma época aí que a gente usava menos as transações bancárias aí eletrônicas, as TEDs e outras formas aí de recebimento. Hoje é difícil você receber um cheque pelo correio, mas enfim, né? O significado é você não só receber e-mails ou mensagens com contas, e sim com ingressos aí provenientes de múltiplas fontes. Eu uso essa ferramenta com muitos dos meus coaches que querem aumentar a sua independência financeira. E eu provoco, através de uma série de perguntas, eles a fazerem um desenho das suas possíveis fontes de renda. E recentemente, eu estou atendendo ainda, essa pessoa está em processo, eu, por uma questão ética não posso falar o nome, né? Mas recentemente atendendo essa coach, é uma mulher, uma profissional liberal, uma pessoa com muito conhecimento na sua área de atuação, eu perguntei para ela, depois de alguma anamnese, eu perguntei para ela, quantas fontes você hoje tem? Ela disse assim, não, eu tenho a minha fonte principal aqui, a minha atividade, a minha agenda. Eu loto a minha agenda, eu tenho mais receita. Quando eu tenho espaços livres na minha agenda, eu faturo, obviamente, que menos. E aí eu desafiei ela a desenhar suas múltiplas fontes de renda. E o resultado, assim, é incrível, né? Porque menos de 3 meses depois, ela já está com 4 ou 5 fontes de renda, já está fazendo alguns investimentos com possibilidade de recebimento de dividendos, criou alguma agenda extra em finais de semana alternados e espaçados para prestar um serviço dentro da sua área de atuação, mas que ela não tinha o hábito de prestar dentro do consultório dela. Esse serviço, em 2 finais de semana por mês, praticamente vai dobrar a renda dela em relação aos atendimentos da semana. Um dos conflitos que ela tinha era exatamente, bom, mas se eu estiver aqui no fim de semana, eu não vou poder estar com a minha filha, então ficava aquela dualidade, né? Ou trabalhar e ganhar mais, ou estar com a família. E eu fiz uma pergunta para ela, né? Mas será que você, ao dobrar o seu faturamento, você não vai poder fechar alguns horários da sua agenda em dia de semana e aí com isso está desfrutando mais do convívio da sua filha? E ela pensou a respeito e a resposta foi sim, eu posso realmente fazer isso. E isso está aumentando os ingressos e, consequentemente, aumentando a conta de investimento. Então, no caso dela, ela já está investindo 30% em apenas 3 meses de trabalho, ela já está investindo 30% da renda. E isso, além de ser muito gratificante para ela, que está vendo lá a sua conta de independência financeira ser abastecida,
é muito gratificante para mim também, porque a gente sabe que com pequenas mudanças a gente consegue construir grandes resultados. Não fique pensando que isso é algo para os outros ou que é algo que você não possa realizar, porque são mudanças, às vezes, sutis. Você se questionar quais outras fontes de renda eu posso desenvolver. Você questionar que outros serviços ou produtos eu posso comercializar ou entregar, prestar alguma assistência para outras pessoas que pode me trazer fontes alternativas de renda. E aí acontece uma coisa mágica. Você que antes trabalhava às vezes por um salário e com muito custo podia ali economizar 10, 15, 20% da renda e muitos meses isso não era possível, você começa a formar uma renda adicional e daqui a pouco você está investindo 50, 60, 70% da sua renda porque você está multiplicando as entradas. Esse mês, eu confesso para vocês, eu investi 70% do que entrou na minha conta. Mês que vem, a gente está com um projeto de investir quase 100% do que vai entrar, porque ao longo desse mês, na segunda quinzena, as múltiplas fontes de renda, elas continuam gerando ingressos, a gente continua recebendo das diferentes fontes de renda, e isso vai ser suficiente pelas minhas contas para não precisar usar os ingressos do mês que vem para pagar nenhum tipo de conta ou de compromisso. Mesmo um mês como dezembro, que é um mês que tem várias despesas adicionais aí, normais, impostos, uma série de coisas que o brasileiro normalmente tem que pagar. Então eu te convido, pensa, quais são as tuas possibilidades de múltiplas fontes de renda? Faz o teu desenho, pensa sobre cada uma delas e veja de que forma você pode colocar isso em prática, porque essa é uma ferramenta muito poderosa para a construção de independência financeira. Eu recomendo fortemente que você pense nisso. Sobre risco, né? Muita gente pergunta, mas não é muito arriscado investir nisso, ou ações. O que eu sempre digo a respeito, né? O risco sempre existe para quem não conhece aquilo que está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, o risco é enorme. Você pode dar uma sorte e ganhar, você pode dar um azar e perder muito. Então, eu não faria nada simplesmente por impulso, sem conhecer exatamente aonde eu estou investindo e no que eu estou investindo. Então, eu acho que conhecer muito bem o movimento que você está fazendo é muito importante. E muita gente não tem tempo para estudar sobre investimentos ou não prioriza isso. Quando você não prioriza, você ser muito bem assessorado é fundamental. Então, tem aí a figura dos assessores autônomos de investimento, né? Os meus estão lá na Messen, né? A empresa que eu tenho conta e que me assessora. É considerado hoje o maior escritório da XP no Brasil e eu recomendo fortemente porque eles são muito competentes e estão aí com uma carteira de mais de 7 bilhões sob gestão hoje, crescendo numa velocidade muito acelerada porque são competentes, porque prestam um serviço de muita qualidade. Então, eu recomendo a Messen aí para você. Mas, a despeito disso, o mais importante é você conhecer aonde você está investindo. Então, se é em ações, você deve ler sobre a empresa que você está pretendendo investir, procurar entender se ela está sendo negociada na bolsa por um valor abaixo do seu valor patrimonial ou acima. Eu não invisto em nenhuma ação que está sendo negociada acima do seu valor patrimonial, mesmo que o mercado diga, olha, está na hora de comprar determinada ação. Se ela já está cara no ponto de vista de avaliação, se o valuation dela mostra que ela não vale tudo isso, eu fujo, porque eu uso um conceito da margem de segurança que vem lá do Benjamin Graham, que é o mentor do Warren Buffett, que ele diz o seguinte, né? Se você comprar uma pichincha, você está respaldado, né? Se acontecer algum problema aí no mercado, que dificilmente essa ação, essa empresa vai se desvalorizar muito mais. Agora, se você não tiver essa margem de segurança, como se você estivesse comprando um terreno de 100 unidades monetárias, e aí você pergunta para dois, três corretores e eles dizem, não, esse terreno realmente vale 100. Então, sua margem de segurança é zero, porque você não está comprando ele com deságio. Né? Uma das grandes estratégias para comprar investimentos baratos é você comprar com uma boa margem de segurança, comprar num valor bem abaixo do seu valor real, né?
E para entender sobre isso, tem que estudar, tem que ler muito a respeito, tem que peneirar essas oportunidades. E eu acho que a grande salvação dos investidores é o conhecimento. Eu acho que quando você conhece naquilo que está investindo, você tem muito mais chance de ser bem-sucedido na sua empreitada como investidor. Então, não vejo outra maneira de ser um bom investidor senão movimentar, né, o teu neocórtex, o teu lado racional, com cursos, com leituras, com imersões, com muitas práticas aí para que você conheça cada dia mais sobre aquilo que você está investindo. E eu recomendo também o investimento contrário à manada, né? Se está todo mundo fazendo uma coisa, você pode fazer outra. E isso é a lógica do contrarian investor. É um procedimento que muitos investidores bem-sucedidos utilizam, e inclusive a frase célebre nesse sentido é: quando todo mundo está eufórico, eu vendo; quando todo mundo está desesperado, eu compro, né? Essa frase é do Warren Buffett, mas também é utilizado pelo Paul Daly, por vários outros grandes investidores, pelo Luiz Barsi, que é o maior investidor da B3, né, a antiga Bovespa aqui no Brasil. Exatamente quando está todo mundo muito nervoso, que as ações caíram, é um belo momento para você comprar. E assim, não só para ações, mas para qualquer outro investimento. Se você compra na alta, a sua chance de ganho ela fica muito reduzida. E como é que a gente entende sobre isso? Estudando a respeito. Então, conheça o seu investimento para pegar essas suas múltiplas fontes de renda e colocar no lugar certo para você ter um multiplicador. Eu estava almoçando com o meu assessor de investimentos, com o Lucas, e essa semana passada, e chegou na nossa mesa um amigo meu, né, sem saber que ele era o meu assessor, e logo veio me perguntando a respeito de investimento, dizendo que estava muito feliz com a performance dele em 2019. E aí abriu o gráfico lá da XP e mostrou que estava com perto de 187% do CDI, né? Ora, a gente sabe que o CDI com a Selic aí rondando 5%, 187 é menos de 10% bruto ao ano, né? 9% bruto ao ano, descontado o imposto de renda. Então, estamos falando talvez aí de algo muito perto de 8%, talvez nem isso, né? E aí ele olhou para mim e disse assim: e a tua carteira, como é que tá, né? E eu pensei: ixi, vou perder o amigo, né? Porque vou abrir a minha carteira de investimentos e ele vai ver lá que eu tô com 1000% CDI no ano, né? Como é que a gente consegue isso, né? Exatamente estudando muito aonde a gente vai alocar os recursos, porque não adianta nada você poupar 30, 40, 50, 70%, como foi o meu caso esse mês, e depois alocar numa conta de investimento que você não sabe aonde está colocando o recurso. Então, conheça muito aonde você está colocando, porque aí você consegue fazer a mágica dos juros compostos, né? Quando você deixa o tempo trabalhar com boas taxas de retorno, você realmente multiplica riqueza de uma forma muito acelerada. E agora eu trago um conceito, né, que eu também gravei um vídeo recentemente falando, um vídeo bem curtinho, sobre over-deliver, né? Entrega mais do que aquilo que você prometeu, né? Essa é uma tática que está muito ligada à independência financeira, abundância, sucesso profissional. Quando você entrega mais, você conquista o seu cliente, ele percebe que você está dando tudo aquilo que você pode dar e mais um pouco para fidelizar, para encantar, para oferecer um serviço ou produto de altíssima qualidade. Então, essa entrega a mais, esse over delivery, você vai ter a sua agenda sempre cheia, você vai ter sempre muitas oportunidades de negócio se você adotar isso como prática. Eu confesso a você assim que talvez esse seja um grande ponto de mudança nos meus negócios. Entregar. Não ficar apegado ao resultado, né? Se desapega do resultado e simplesmente faz o teu melhor. Faz mais do que aquilo que você prometeu. Entrega de coração, entrega de corpo e alma, que a recompensa ela vai vir. Pode não vir a curto prazo, mas a médio e longo prazo você vai formar uma carteira de clientes assim muito robusta. E esses clientes são a grande prova social do seu trabalho.
porque eles vão recomendar você, eles vão trazer novas oportunidades, eles vão querer consumir o teu serviço, porque você realmente é muito preocupado em entregar o máximo para ele. E se ele está crescendo com o teu produto ou com o teu serviço, pode ter certeza que ele não só vai comprar, como ele vai recomendar. E isso é prova social. A prova social é uma grande ferramenta de venda. Às vezes, eu estava numa reunião recentemente, na inauguração de uma corretora, e com pessoas que eu não conheço muito, daqui a pouco chegou um cliente meu e começou a falar para essas pessoas a respeito do meu trabalho. Eu fiquei lisonjeado, porque realmente a gente teve uma experiência muito bacana com esse cliente, mas ele falando ali a nosso respeito foi muito mais relevante do que qualquer propaganda que eu fizesse a respeito do meu trabalho. Então, quando você entrega mais do que você prometeu, quem vai ser o teu grande propagandista é o teu cliente. Por isso eu recomendo fortemente aí o Over Delivery como uma ferramenta de multiplicação da sua abundância e do seu crescimento pessoal e profissional. E não obstante, tem um coração ali com uma mão doando e uma outra recebendo, porque essa é uma lógica do crescimento, né? Se a gente postar as nossas duas mãos, mão esquerda e mão direita, a mão esquerda, por exemplo, se sentindo merecedor, né, de abundância, se sentindo merecedor de receber ajuda, de receber clientes, receber ingressos. Então eu me sinto realmente merecedor de abundância. Só que a mão direita está virada para baixo porque ela tem que doar, ela tem que entregar. Ela tem que fazer não só a doação de um serviço extraordinário, mas ela também tem que ajudar, né, quem sabe, pessoas que estão em situação abaixo daquela que você se encontra. Então é a tal da caridade ou da doação e ajuda ao próximo. Mas talvez a maior caridade que a gente possa dar para as pessoas não é necessariamente a moeda. Eu acho que a gente pode ensinar as pessoas a pescar, não entregar o peixe pronto. Porque toda pessoa que realmente aprende o caminho, ela além de autossuficiente, a sua autoestima, a sua autoimagem fica extremamente favorecida e engrandecida. Então, se você quiser ajudar mesmo as pessoas, eu acho que um bom caminho é ajudá-las a serem prósperas, a serem felizes. Eu tenho feito isso como missão de vida e posso atestar para vocês que cada dia a minha vida fica melhor fazendo isso. Então, entregue muito mais que você prometeu. Over delivery, se sinta merecedor de receber, mas também doe muito, doe de todas as formas que você puder. Toda vez que você não doa é porque você acha que vai lhe fazer falta. E isso é um pensamento de escassez. Quando você doa e sabe que aquilo não vai te faltar, que vai entrar de diversas formas, por diversas fontes de renda, é porque você verdadeiramente não só é, mas se sente abundante. E esse sentimento é muito prazeroso. Bom, no último encontro eu sugeri a vocês que pensassem aí no quadro da vida futura, né? Eu trouxe mais uma vez esse quadro aí como sugestão, né? Eu não sei se vocês tiveram tempo até então de preparar o seu, mas dando uma rápida recapitulada, o quadro diz respeito a você botar as imagens aí em todos os campos da sua vida que representam a vida que você quer ter lá no futuro, né? Então, essa é uma ferramenta de visualização. Isso vai ser um processo de autossugestão para o seu sistema límbico, para o seu sistema reptiliano, também para o seu sistema cognitivo. O cérebro ele funciona muito bem por imagens. Então, sempre que você cria essas imagens e você verdadeiramente começa a sentir a vibração de você já realizando todas esses significados que cada uma das imagens tem, você começa a criar uma trilha mental, né? E isso aí, além do poder da visualização, é o poder da vibração na direção dos seus objetivos. Eu tenho o meu quadro emoldurado, eu tenho o meu quadro também como proteção de tela, às vezes no celular, às vezes no computador. Eu tenho isso num arquivo. E o que eu posso trazer para vocês de depoimento é que depois que eu montei o meu, na época que eu montei, eu estava muito distante da realização de cada um dos objetivos.
mas hoje eu percebo que todos eles estão, se não já todos concretizados, estão em fase assim muito adiantada de realização. Eu com certeza não vou dizer para vocês que isso aconteceu porque eu montei o meu quadro, não é isso. Eu acho que você tem que arregaçar as mangas e trabalhar muito fortemente na direção dos seus objetivos. Não é só com visualização que você vai ser abundante, mas é também com visualização e com vibração que você cria as condições para ter uma vida próspera, uma vida abundante em todas as áreas. Se você olhar esse quadro, por exemplo, nós não estamos falando aí exclusivamente de uma área. A gente está falando de saúde, família, espiritualidade, conhecimento, a parte cognitiva, sociedade, bens materiais, porque a gente vive num mundo material. Estamos falando de saúde, estamos falando de independência financeira, produtos, serviços, palestras, imóveis, enfim, tem uma série de coisas. Tem um mapa mundi aí que significa viajar o mundo e absorver as experiências das diferentes culturas, família feliz, vários idiomas, enfim, amigos. Então esse é um quadro que não é o seu quadro, né? Talvez seja o meu quadro, mas independente disso você pode montar o seu com aquelas imagens que fazem sentido para a vida que você quer ter. Eu te dou um exemplo. Tem uma imagem ali do time feliz, né? Então, quando você quer fazer parte de um time de pessoas dentro da sua empresa, ou você como empresário, ou você como parte da empresa, você quer que as pessoas à sua volta sejam felizes com a sua presença, cada vez que você vai se dirigir a alguém, você faz com carinho, você faz com tato, com cordialidade. Então, veja que a imagem acaba criando um conceito, você começa a vibrar nessa direção, e o resultado é as pessoas extremamente felizes com a sua companhia. E eu não vejo ninguém que promove esse tipo de sentimento que não construa prosperidade, que não construa abundância, pelo menos nas relações, né? Então eu te recomendo fortemente que você pense no seu quadro. Se algum de vocês já fez o quadro e quiser trazer aí um depoimento, fiquem à vontade. E eu acho que até com esse slide a gente começa aí a se dirigir para a parte final aí do nosso encontro, e eu deixo aberto aí a perguntas, interações, né? Vocês estão muito quietinhos hoje, mas eu convido aí, se alguém quiser se manifestar, esse é um bom momento aí, considerando que a gente está terminando o conteúdo que estava previsto para hoje, tá? Então a palavra está com vocês. Alexandre, está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Pode falar, Carlos. Não, só gostaria de registrar aqui mais uma vez um agradecimento aí aos teus ensinamentos, não só aqui na mentoria, mas também pelo YouTube, pelos vídeos que tu manda para nós. Eu não tenho muito a acrescentar primeiro porque ainda tenho que fazer essas coisas que tu colocaste aí, né? O quadro futuro. Eu anotei aqui, vai ser a meta no mínimo dessa semana, fazer o meu quadro da vida futura. E eu tenho te acompanhado aí nas redes sociais também. Te agradeço. Está sendo muito útil esses vídeos, esse compartilhamento de informações que tu nos traz aí. Muito obrigado. Que legal, agradeço aí o teu feedback, Carlos. E estou à disposição, qualquer coisa que, não só tu, mas qualquer uma das pessoas aí presentes ou até que estão assistindo depois esse material, quiserem trocar de ideias aí através das redes sociais que estão nessa tela, né? Muitos de vocês têm o meu contato direto, né, por WhatsApp, por celular, mas também através das redes sociais eu convido vocês a postarem comentários, dúvidas, fazerem interações, porque a gente está muito disposto sempre, né, a contribuir. Esse conteúdo ele não tem outro objetivo senão contribuir com o progresso de vocês, né?
Eu tive a oportunidade de trabalhar e me desenvolver com pessoas que me ensinaram muito, né? E na época que, por exemplo, na minha relação com o seu Dante Betanin, lá, que é um dos fundadores do grupo Betanin, eu falava para ele assim: puxa, como eu sou grato por tudo aquilo que o senhor tem compartilhado comigo, né? Na época que eu trabalhei lá, entrei na Betanin há 26 anos atrás e fiquei quase 10 anos lá, aprendi muito com ele. Toda vez que eu agradecia, ele me dizia uma frase. Ele dizia assim: quando você puder, ajude mais pessoas a crescer assim como tu tem crescido, e tu vai ver a satisfação enorme que tu vai sentir. Naquela época isso era uma coisa distante para mim, era algo que eu não vivenciava ainda, estava numa curva de aprendizado, não me sentia muito preparado para compartilhar com as pessoas, mas ainda dentro da minha estada lá nesses quase 10 anos, eu comecei a fazer o que ele me sugeriu. E realmente fui percebendo assim que era uma vontade inata minha, assim, muito grande, né? Depois que comecei a fazer, eu percebi que estava realmente dentro de mim essa ideia de cooperar, né? Então vocês fiquem muito à vontade para interagir, porque para mim é um prazer enorme poder contribuir com cada um de vocês. Inclusive quero fazer um pedido agora, tá? A gente montou dessas redes sociais a mais recente é esse canal aí no YouTube, onde a gente está postando lá os vídeos que fazem parte da filosofia do Construindo o Nosso Sucesso, né? O nome do canal é esse, né? CNS, Construindo o Nosso Sucesso. Eu queria pedir a vocês a gentileza, para quem ainda não conseguiu assinar o canal, peço que possam fazer isso, porque mais algumas assinaturas e o canal já vai se transformar youtube.com/construindo o nosso sucesso. Por enquanto, ainda a gente não ganhou essa distinção pelo número de assinantes, mas se a gente puder contar com a participação de vocês, a gente em breve já vai ser o /construindo o nosso sucesso. Isso ajuda bastante na multiplicação dos conteúdos. E se vocês puderem compartilhar os vídeos com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês querem ajudar, sem dúvida vocês vão estar nos ajudando a impulsionar o canal, mas também vão estar levando um conteúdo, se vocês julgarem que é de qualidade, para outras pessoas também poderem beber dessa mesma água. Então a gente pede aí a ajuda de vocês para isso, e desde já eu já agradeço fortemente aí o apoio e a reciprocidade de vocês, porque ela é muito grande, eu me sinto muito acolhido por todos, e a gente se sente cada dia mais forte para continuar fazendo o que a gente está fazendo, exatamente pelo feedback que vem de todos vocês, tá? Então, muito obrigado, e a gente conta aí que isso se intensifique. Alguém mais quer interagir? Vou aproveitar que ainda ninguém se animou e compartilhar com o pessoal aí, já que isso foi colocado lá no nosso encontro, lá no fim de semana, que eu, no dia 31 agora de outubro, eu fiz a prova de certificação da Ancord e fui aprovado com 83% de acertos. Então, deixa eu me exibir um pouquinho, e isso já é o primeiro fruto já desse nosso contato, Alexandre. Com certeza, essa conquista aí, apesar de pequena ainda, com certeza, não tenho dúvida nenhuma que não só o fato de tu teres me ajudado a entender o que me move, né, e o que eu tenho paixão, também o foco, a dedicação e todo o esforço que eu tive, que eu fiz para conquistar isso aí, conquistar esse primeira troféu aí, vamos dizer, nessa nova jornada, com certeza tem muito da tua participação, e eu gostaria de te dar parabéns pela tua atuação nessa área aí que tu decidiu ajudar as pessoas, né? Muito obrigado. Eu te parabenizo aí, Carlos, porque
esse percentual que tu atingiu. Eu acompanho vários assessores de investimento e o pessoal às vezes até tem dificuldade de passar nessa prova, e a nota que tu tirou é uma nota que só demonstra o quanto tu está interessado em te especializar nessa área. Parabéns mesmo, foi uma conquista que eu não acho pequena, não, eu acho uma conquista bem grande até para o pouco tempo que tu está envolvido com esse assunto. Eu acho que tu deve estar estudando aí há uns, não mais que 2 meses e meio, 3 meses, né? Então, eu acho que é uma grande conquista, né? Isso te habilita já a poder ingressar no mercado já com uma certificação que é bem respeitada. Há um tempo atrás não era pré-requisito para ingressar no mercado, hoje já é um pré-requisito. Então, tem muita gente que está no mercado, que está se vendo obrigado a fazer a prova e às vezes não está passando, né? Então, tu já chegou bem, né? Eu acho que agora algumas portas aí vão se abrir para te poder desenvolver o trabalho e se consolidar nessa área, que me parece, por tudo aquilo que a gente já interagiu, que tu tem vocação, tu tem interesse, faz tu entrar em flow, e é isso que a gente deseja, que cada um possa atuar na área que se sente realmente em flow, porque isso faz parte da vida prazerosa, né? A psicologia positiva nos traz isso, né? Quando a gente consegue atuar naquilo que faz o nosso coração bater mais forte, a chance de êxito se multiplica exponencialmente. Então, parabéns para ti e sucesso aí nessa jornada nova, que tu possa logo aí tá assessorando gente, porque o brasileiro precisa aprender a investir. O brasileiro se acostumou com as propagandas da caderneta de poupança aí dos anos 70 e 80, e aí quando o cara não ganhava nada na aplicação, ele ganhava um porquinho, e aí ele saía feliz para dar o porquinho para as crianças em casa. Mas o que a gente precisa não é de porquinho, não, a gente precisa de independência financeira. E para ter independência financeira tem que investir em negócios que te tragam taxas de retorno mais interessantes. E isso normalmente você não encontra nos bancos, você vai ter que procurar de maneira independente em plataformas como a da XP, que é a maior aí na América Latina, e aí tem várias corretoras aí para te ajudar nessa jornada, como a gente já citou, né? Então, parabéns aí, Carlos, e que a gente puder ajudar, é só falar. Obrigado. Deixa eu ver, mais alguém aí? Os silenciosos querem fazer alguma interação ou vão ficar só na escuta hoje? Temos poucos minutos aí antes de encerrar. O microfone tá só vocês abrirem e interagirem. Se alguém quiser, fiquem à vontade. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ó, tem um microfone abrindo aí. Quem gostaria de interagir? Dou-lhe três. Vamos encerrar então? Eu estou por vocês, tá? Alguém falou aí, eu não ouvi. Bom, pessoal, se não temos mais interações, espero que o conteúdo tenha sido proveitoso para vocês. Tá? Para mim foi um prazer estar aí nesse final de feriadão, né? Conversando um pouquinho com vocês sobre o cérebro humano, né? O cérebro trino, e também sobre independência financeira. E qualquer necessidade, vocês sabem que podem contar conosco. Eu peço aí mais uma vez a ajuda de vocês nas redes sociais, aí, compartilhando, seguindo, indicando aí os nossos canais, e compartilhe com todos que a próxima edição, que ainda está aberta a turma, né, da Imersão CNS, vai acontecer nos dias 7 e 8 de dezembro, em Porto Alegre, no novo hotel do aeroporto. Temos algumas vagas ainda. Então, se vocês tiverem indicações, tiverem pessoas que vocês acham que podem ir lá na imersão e colher bons frutos,
A gente aceita todas as indicações aí de vocês e pode ter certeza que nós vamos doar o nosso melhor lá para que todo mundo saia com a satisfação que a gente tem colhido nas outras turmas, né? Nosso índice de satisfação acumulado supera os 99%, exatamente pelo cuidado que a gente procura ter. E em cada edição a gente coleta algumas oportunidades de melhoria que sempre vão existir, mas o mais importante é que a gente trabalhe em todas elas para que no próximo evento seja ainda melhor, né? Então, esse é o nosso compromisso para que o nosso evento seja VIP, que tenha um número limitado de pessoas, que a gente possa dar um atendimento personalizado, que a gente faça a nossa anamnese prévia para poder identificar quais são as necessidades de cada turma. Com isso a gente possa customizar também, não só passar a nossa filosofia, mas também customizar de acordo com as necessidades, procurando entregar aquilo que a gente quer entregar, mas também aquilo que a turma precisa, né? Eu acho que é isso que faz desse trabalho um trabalho que está sendo reconhecido como um trabalho bastante diferente no mercado aí de transformação das pessoas. Então, se houverem indicações, a gente aceita de coração aí para essa próxima turma dos dias 7 e 8 de dezembro aqui em Porto Alegre. Tá? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, muito obrigado pela interação, pelas perguntas, por toda a provocação que vem nas semanas anteriores à mentoria, e a gente se encontra para a terceira mentoria online da Imersão CNS 2. A gente se encontra nas próximas semanas, aí eu mando um invite para vocês lá no grupo fechado. Tá? Muito obrigado a todos, tá? Uma boa noite e que essa semana seja a melhor semana do ano até aqui e a outra ainda melhor. Grande abraço, muito obrigado e fiquem com Deus. Valeu, um abraço. Abraço a galera aí também. Boa noite, valeu. Boa noite.